Olá, meu nome é Aline Florner e no vídeo de hoje nós teremos questões voltadas para a PRF, Operação Tropa de Elite, Polícia Rodoviária Federal. Vamos lá? Bancasesp TCE 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos mediante a concessão de empréstimo a particulares encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. Bancasesp INSS 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo, de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Bancasesp INSS 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Bancasesp TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Item errado. Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração. Bancasesp TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Bancasesp TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. Item errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Bancasesp 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente,
aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como uma infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Banca CESP 2019, TJ, titular de serviços de notas e registros. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Item correto. O princípio da alteridade estabelece que, para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Banca CESP 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Investigador de Polícia. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Item correto. O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, cominar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente, e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado.
Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. ANCACESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Item errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. E a primeira questão é da banca CESP, para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. CESP 2019, cargo assistente. A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019, cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso,
com base em sigilo, ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP 2019, cargo juiz. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado. O MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. Banca CESP, cargo delegado. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar,
vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, neste caso, será de 15 dias e não de 10 dias, na forma do artigo 66 da Lei 5.010 de 66. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Bancacesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Item errado. Há distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são os direitos universalmente aceitos na ordem internacional. Direitos fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado Estado. Bancacesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Item errado. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, não é taxativo e sim exemplificativo. Bancacesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. Item correto. A base dos direitos humanos previstos internacionalmente é a dignidade, que é inerente a todas as pessoas. Logo, a dignidade deve ser assegurada a todas as pessoas. Bancacesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Item errado. A teoria jusnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Mas isso não significa que os direitos humanos devem permanecer estagnados, como propõe a questão em tela, mas sim que não podem sofrer retrocessos. Bancacesp 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade,
o DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. E tem errado. Os direitos humanos não são absolutos. Logo, o direito de propriedade não é um direito humano absoluto. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética surge nas organizações com o objetivo de disciplinar a conduta do empregado, mas não constitui um instrumento de punição às transgressões de conduta. E tem errado. O Código de Ética também prevê sanções para as faltas disciplinares. CSUFG Administrador 2019. O comportamento ético segue os princípios daquilo que é certo ou errado. Assim, sabotar equipamentos e mentir sobre número de horas trabalhadas são exemplos de desvio de propriedade. Item correto: desvio de propriedade, comportamento antiético, cujo alvo é a propriedade ou os produtos da empresa, de acordo com Robbins. Sabotar equipamentos e mentir sobre o número de horas trabalhadas é um exemplo de desvio de propriedade. Quadrix, Agente de Orientação e Fiscalização 2019. Existem legislações de conteúdo ético que procuram reproduzir a moral e os princípios coletivamente desejados, impondo-os àqueles que não escolherem voluntariamente agir eticamente. Item correto: a ética é regida por normas legais ou profissionais. É o caso do Decreto 1171 de 1994, assim como outros. Por exemplo, o Código de Ética dos Servidores Federais impõe que os servidores se pautem sob o aspecto da ética expressa nele. Não há que se falar em vontade do servidor em cumprir o que diz o decreto, ou seja, este servidor deverá cumprir as determinações ali escritas. FADESP, Agente de Educação de Trânsito 2019. Práticas de negócios éticos ou antiéticos costumam refletir os valores, as atitudes, as crenças e os comportamentos padrão da cultura organizacional. Portanto, pode-se dizer que a ética é exatamente a mesma coisa que moral, pois é a ética que cria a moral e vice-versa. E tem errado. A questão erra ao afirmar que a ética é exatamente a mesma coisa que moral. FADESP, Agente de Educação de Trânsito 2019. Práticas de negócios éticos ou antiéticos costumam refletir os valores, as atitudes, as crenças e os comportamentos padrão da cultura organizacional. Portanto, pode-se dizer que os problemas éticos caracterizam-se pela sua especificidade em situações concretas. E tem errado. A ética é teórica, científica e abstrata. CESP, Polícia Federal, 2018. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN. Item correto: as redes de computadores podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Exemplo: PAN, rede de computadores pessoal. LAN, rede de computadores de lares, escritórios e prédios. MAN, rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade.
WAN, rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. CESP STJ 2015. A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Item errado. A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos, mas o layout físico dos links e nós de uma rede, ou seja, como os cabos estão dispostos. Quanto à topologia física, as redes são classificadas em barramento, anel, estrela, malha, entre outras. CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Uma rede local LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. Item errado. A LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A WAN seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. Observação: o alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. Banca CESP, Anatel, 2009. Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet por meio de acesso ADSL denomina-se PAN. Questão errada. Trata-se de uma LAN. A PAN atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Item errado. É possível conectar computadores por meio da PAN, mas esse não é seu intuito principal. A PAN, na verdade, é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa e não um conjunto de computadores. Banca CESP, CAD 2014. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas, tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Consuplan, Técnico de Segurança de Transportes, TRF 2017. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. Item correto. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras. FCC, Analista de Trânsito, DETRAN 2018. Em não havendo sinalização regulamentadora, as velocidades máxima e mínima em uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, devem ser, respectivamente, 80 km por hora e 40 km por hora.
Item errado. Conforme anexo 1 do CTB, a via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, é a via arterial. A velocidade máxima para uma via arterial é de 60 km por hora. De acordo com o artigo 62, a velocidade mínima será de 30 km por hora. FUNESE, Assistente de Trânsito, DETRAN 2018. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Via local, via arterial e via de trânsito rápido são tipos de vias urbanas. Item correto. Conforme o artigo 60 do CTB, são vias urbanas as vias de trânsito rápido, as vias arteriais, as vias coletoras e as vias locais. FUNESE, Agente de Trânsito, DETRAN 2018. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras, de 60 km por hora nas vias de trânsito rápido e de 50 km por hora nas vias arteriais. Item errado. CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. Letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra B, 60 km por hora nas vias arteriais. Letra C, 40 km por hora nas vias coletoras. E letra D, 30 km por hora nas vias locais. IARDS, Analista Legislativo, Arquiteto, 2019. As vias são parte fundamental da infraestrutura de qualquer cidade. A respeito do disposto no Código de Trânsito Brasileiro quanto a esses elementos infraestruturais, julgue as assertivas a seguir. As vias são superfícies por onde transitam veículos, pessoas e animais e são constituídas por dois elementos, a pista e a calçada. Item errado, CTB, artigo 2º, entre aspas. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as entradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Observação: anexo 1 do CTB. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019. Considere-se uma via urbana coletora com semáforos e sem sinalização de regulamentação da velocidade. A via tem uma pista de 2 faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples contínua. A velocidade máxima permitida e o sentido de circulação nesta via são, respectivamente, 40 km por hora e duplo. Item correto. Se a via tem uma pista de apenas 2 faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples, contínua, será a via pista simples com duplo sentido de circulação. Sendo uma via coletora sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora.
Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. Analise a descrição a seguir de um tipo de via em um sistema rodoviário. Entre aspas, via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Essa descrição caracteriza uma via do tipo arterial. Item errado, anexo 1 do CTB. Via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de 90 km por hora nas vias de trânsito rápido, 50 km por hora nas vias arteriais e 30 km por hora nas vias coletoras. Item errado. CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas. Letra A, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Letra B, 60 km por hora nas vias arteriais. Letra C, 40 km por hora nas vias coletoras. E letra D, 30 km por hora nas vias locais. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2004. Considere a seguinte situação hipotética. Joana conduzia a sua caminhoneta em uma rodovia de pista simples com condições normais de circulação em um trecho que não apresentava regulamentação de velocidade. Cuidadosa com a carga frágil que transportava, louças de porcelana, desenvolvia uma velocidade de 45 km por hora. Nessa situação, Joana transgrediu o estabelecido no CTB? Item correto. A questão nos remete à velocidade mínima. A velocidade mínima para essa via, no caso de caminhonetas, é de 50 km por hora. O fato de Joana estar transportando louças de porcelana não lhe dá o direito de estar a uma velocidade inferior à mínima, já que esse fato não tem nada a ver com o trânsito ou com as condições da via. Joana deverá obedecer ao CTB. Conclusão. Joana comete uma infração de trânsito, pois estava transitando a 45 km por hora, velocidade inferior à mínima permitida para rodovias de pista simples. CESP-Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, 2004. A velocidade máxima permitida para cada tipo de via, quando indicada por sinalização, poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito. Item correto. O CTB determina que todos os usuários observem os limites de velocidade por ele impostos. Observação. As velocidades são parâmetros a serem obedecidos e que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via goza de discricionariedade para regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002.
Considere a seguinte situação hipotética. Fabrício conduzia o seu veículo no sentido norte-sul, em pista urbana sinalizada, com faixa descontínua e desprovida de acostamento. Nessa via coletora, os veículos circulavam nos dois sentidos, cada qual dispondo de apenas uma faixa de rolamento. Fabrício pretendia entrar à esquerda em via perpendicular, atravessando o sentido oposto àquele em que transitava. Nessa situação, Fabrício deverá sinalizar, indicando a intenção de entrar à esquerda, e na hipótese de não haver fluxo de veículos no sentido sul-norte, deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para, após, efetuar a conversão. Item errado. Erra a questão ao dizer que Fabrício deverá ceder passagem aos veículos que se deslocam na retaguarda do seu, aguardando que ultrapassem para após efetuar a conversão. Se Fabrício quer fazer uma manobra de conversão à esquerda, ele deve seguir o que nos ensina o inciso 2 do artigo 38 do CTB. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso 2, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2002. Considere a seguinte situação. O eixo rodoviário oeste, em Brasília, Distrito Federal, é uma via composta de duas pistas separadas por canteiro, uma para deslocamento no sentido sul-norte e outra norte-sul. Cada pista dispondo de duas faixas de trânsito. A velocidade máxima permitida para o deslocamento de veículos é de 60 km por hora e não existe faixa exclusiva para ônibus. Nessa situação, é correto concluir que o condutor de um veículo que circule na faixa da direita de uma daquelas pistas, ainda que se desloque a 50 km por hora, não estará obrigado nem a acelerar, nem a ceder passagem ao condutor que o siga e evidencie o propósito de ultrapassá-lo. Todavia, ainda que se desloque a 60 km por hora pela faixa da esquerda, o condutor deverá tomar a faixa da direita na mesma situação de intenção de ultrapassagem mencionada. Item correto, CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 29, inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Julgue os itens a seguir quanto às regras de circulação de veículos à luz da legislação de trânsito brasileira. A circulação deve ser feita sempre pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente justificadas ou sinalizadas. Item errado, CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Item correto. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Artigo 186, parágrafo 3º. Bancasesp e IFF 2018. A investidura em cargo público ocorrerá com o: letra A, nomeação; letra B, posse; letra C, exercício; letra D, provimento; ou letra E, classificação em todas as etapas do concurso público. Alternativa correta, letra B. A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto é de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Bancasesp, TCE 2018. Mariana, servidora pública aposentada, reingressou no serviço público após verificação em processo de que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria. Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura: letra A, reintegração; letra B, recondução; letra C, readaptação; letra D, reversão; ou letra E, aproveitamento. A alternativa correta é a letra D. Se junta médica oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria por invalidez, o servidor aposentado pode retornar à atividade por meio da reversão. Artigo 25. Bancasesp e IFF 2018. No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, reaproveitamento; letra D, reversão; ou letra E, regressão. A alternativa correta é a letra B. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Bancasesp, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo: duas letras que representam um único som. Formam dígrafos: essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. Bancasesp, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama.
Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar, 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, o. São regras diferentes. Banca CESP, BNB, 2018. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em a e e, dentro da regra geral das oxítonas. Observação: pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em a e e? Item errado. Recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em a, e ou o. A recebe acento grave, que marca a fusão de a mais a, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Telebrás, 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo três. Item errado. 3 é monossílabo tônico terminado em e. Está é uma oxítona terminada em a. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP e Ibama, 2012. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em a, e e o. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto, el. Logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação.
Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, MPU, analista 2018. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. No caso em tela, temos o pronome demonstrativo neutro, fazê-lo, fazer isso, agir para tentar evitar uma calamidade. Banca CESP, TCE, Auditor 2018. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo "o" em ela o é por definição remete ao elemento letra A memória, letra B, seletiva, letra C, um funil poderoso, letra D, o que faz com que a memória se torne seletiva, ou letra E, o mundo atual. A alternativa correta é a letra B. No caso em tela, temos o como pronome demonstrativo, retomando o adjetivo seletiva. Ela o é por definição, ela é seletiva por definição. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Muitos rincões do nosso país, ainda hoje, têm administradores públicos cujas ações muito assemelham-se às ações do imperador babilônico Nabucodonosor. Item errado. Cujas as ações. Não há artigo após cujas. Forma correta, cujas ações. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Ainda hoje, administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquelas de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, são encontradas em muitos rincões do nosso país. Item errado. Muito assemelham-se, erro de colocação pronominal. Muito é advérbio e atrai próclise. Observação: próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. A expressão em cujo poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, pela expressão do qual.
E tem errado. Na questão, a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual, no qual, em mais o qual, no lugar de em cujo. Cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo, pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo. Logo, haveria prejuízo. Banca CESP, TRE 2017. Julgue o item a seguir. Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é aquela cuja função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo. Item errado. Há um artigo após o pronome cuja. Cujo não aceita a posposição de artigo. Banca CESP, TCE, Conhecimentos Gerais 2018. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, de que nossas vidas dependem. O termo de que poderia ser substituído sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto por letra A, no qual, letra B, pelo qual, letra C, cujas, letra D, dos quais, ou letra E, do qual. A alternativa correta é a letra E, que é pronome invariável e tem como referente meio ambiente. Logo, só poderíamos trocar por o qual, masculino e singular, mantendo a correção. Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, Escrivão, 2018. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes. Item correto. Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores. O pronome pessoal reto, ele, se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de. 10 de, mas os acidentes, 10 deles. 10 entre os acidentes que houve. CESP, PC Delegado 2018. Em mas não me deixe sentar, a colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do trecho. Item correto. A colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do contexto apresentado. Não é palavra negativa, logo não atrai o pronome. Conclusão, é um caso de próclise obrigatória. CESP, TCM Auditor 2018. Texto de apoio. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza. Assertiva. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse o trecho, temendo-se por se temendo. Item errado. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. A próclise é proibida em começo de oração. FCC 2018, Sabesp. A alternativa que contém a negação lógica da afirmação Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar é Letícia, letra A, está doente e Rodrigo não foi trabalhar. Letra B, Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Letra C, Letícia não está doente ou Rodrigo foi trabalhar. Letra D, Letícia está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. Ou, letra E, Letícia não está doente e Rodrigo não foi trabalhar.
A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo e por ou. Afirmação: Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar. Negação: Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. FCC 2017 DPE. Considere a afirmação: Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação é: letra A. Se ontem não trovejou, então não choveu. Letra B. Ontem trovejou e choveu. Letra C. Ontem não trovejou ou não choveu. Letra D. Ontem não trovejou ou choveu. Ou, letra E. Se ontem choveu, então trovejou. A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação: Ontem trovejou e não choveu. Negação: Ontem não trovejou ou choveu. Quadrix 2019 CRM. R. João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Considerando a proposição lógica acima, julgue o item. A negação de R é: João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela. Item errado. A proposição R é composta pelo conectivo e. A sua negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo e por ou. Afirmação: João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Negação: João não gosta de futebol ou sua mãe não gosta de novela. IADES 2018 e GPREV. Sabendo que se Helena não mente, então possui caráter, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta. Se Helena não possui caráter, então mente. Item correto. Para a equivalência da proposição condicional, temos duas possibilidades. 1. Negue os dois componentes e inverta a ordem, ou seja, volte negando. 2. Negue o primeiro componente, mantenha o segundo e troque o conectivo por ou. As possíveis equivalentes são: 1. Se Helena não possui caráter, então Helena mente. 2. Helena mente ou possui caráter. IADES 2018, CAL. João e Maria são assistentes administrativos, trabalham no CAL Brasil. Se a chefia imediata de ambos fez a seguinte afirmação: se João gozará de suas férias em janeiro, então Maria gozará de suas férias em fevereiro. Do ponto de vista da lógica matemática, João gozará de suas férias em janeiro e Maria não gozará de suas férias em fevereiro. É a negação dessa proposição? Item correto. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se João gozará de suas férias em janeiro, então Maria gozará de suas férias em fevereiro. Negação: João gozará de suas férias em janeiro e Maria não gozará de suas férias em fevereiro. IADES 2016, Polícia Civil. Se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. É correto afirmar que sua negação é: se o suspeito não está na cena do crime, a vítima não foi assassinada.
Item errado. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Negação: o suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada. Bancacesp MPE 2018. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja um interesse público. Bancacesp IFAM 2018. Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto. Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Bancacesp IFAM 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. O IFAM é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37. Entre aspas, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bancacesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto. Princípio da legalidade. A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal. Ato nominado, ato que possui previsão em lei, estando apto a alcançar determinado fim. Ato inominado, ato que não possui previsão em lei, não estando apto a alcançar determinado fim. É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão em lei, mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe. Bancacesp PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado.
A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público. Bancasesp, PC 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Bancasesp, Polícia Federal 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações. Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação: não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. Bancasesp, PM 2018. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bancasesp, TCE 2018. A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. O poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais
ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Bancacesp STJ 2018. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Item errado. Lei 9.784, de 99, artigo 50. Entre aspas. Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Conclusão: a indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente, sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também. Bancacesp MPE 2017. É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada. O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Bancacesp, Anvisa 2016. À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que, após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o status de norma constitucional. Questão errada. Segundo a jurisprudência do STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico: hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Bancacesp, Instituto Rio Branco, 2016. Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de leis são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Bancacesp DPU 2016. Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Questão errada. Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Bancacesp, MEC 2015. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro,
apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca CESP, FUB 2015. As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca CESP, TRF, Primeira Região, 2015. As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da Constituição Federal? Questão errada. As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do corpo principal da Constituição Federal de 88. Banca CESP, AGU 2015. Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada. Emendas constitucionais podem sim ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Banca CESP, TCU 2015. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta. De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca CESP, TJ, 2014. A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual. Motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca CESP, TCE 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88,
pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito de associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Bancasesp, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. E aí, gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário, isso nos ajuda muito. E aí, errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder.